graça e paz perfeita vos seja multiplicada. Hoje eu vou mostrar para vocês como um livro poético é capaz de trazer uma riqueza espiritual, uma riqueza de vida, uma lição de vida. Eu estarei esmiuçando uma linguagem poética e mostrando o que ela poderia dizer na vida real. Ela vai do início da vida de um ser humano até o trono branco. A nossa Bíblia, ela não está escrita em ordem cronológica. E o motivo dela não estar escrita em ordem cronológica é porque ela está escrita em blocos. Ela está organizada como uma biblioteca. Então, os primeiros 5 livros são leis, depois são livros históricos, depois poéticos. E por falar em livros poéticos, são livros que têm uma riqueza de linguagem. A linguagem, a literatura dele é mais erudita, é uma coisa mais completa e complexa, vamos dizer assim. Hoje estaremos falando de uma lição que está em Eclesiastes capítulo 12. Antes disso, eu quero lembrar você que no finalzinho desse vídeo tem uma oração. Então, nosso propósito aqui é leitura da palavra, entendimento da palavra, depois uma oração todos os dias. Não esqueça de dar um joinha no vídeo, curtir, deixar um comentário, a paz do Senhor. Eu preciso de saber que esse conteúdo está chegando até você e que você está participando. E vamos para a palavra. Eclesiastes capítulo 12, versículo 1. Lembra-te também do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos, dos quais venham a dizer, não tenho neles contentamento. Ou seja, o tempo de você aproveitar a vida é quando você ainda tem fôlego, enquanto você ainda tem paladar, enquanto você ainda consegue se divertir, passear, brincar, sorrir, cantar. O versículo 2, ele começa a apertar ainda mais. Ele vai dizer assim, antes que escureça o sol e a lua e as estrelas e tornem a vir as nuvens depois da chuva. Alguns intérpretes vão dizer aqui que o sol trata-se da figura do pai, a mãe aqui é a figura da lua e as estrelas falam dos irmãos. E ele vai dizer assim, e tornem a vir as nuvens depois da chuva. Então, o céu está cheio de nuvem, chove, mas depois vem mais nuvens. Então, está dizendo que a vida é um ciclo. Do mesmo jeito que acontece com os tataravós, os avós, os pais, o ciclo, a geração, ela vai mudando. Ela é como se fosse uma roda, vai girando. Tudo acontece como sempre aconteceu. Ou seja, o homem vai envelhecer e vai morrer de todo jeito. Graças a Deus, ainda quando a gente consegue, quando a pessoa consegue envelhecer ainda, porque muitos nem têm o privilégio de chegar a esse tempo. Mas vamos prosseguir aqui. Versículo 3. No dia em que tremerem os guardas da casa, e se encurvarem os homens fortes, e cessarem os moedores, porque já são poucos, e se escurecerem os que olham pela janela. No versículo 3, quando fala dos guardas da casa, alguns vão interpretar pelos braços, e outros vão dizer que são os ossos do corpo. De qualquer forma, qualquer uma das duas interpretações cabe aqui nesse versículo. E quando o texto fala sobre homens fortes, alguns vão dizer que são as pernas. Na verdade, o nosso membro mais forte são as pernas. As mãos protegem o corpo o tempo todo de cair, de qualquer de um cisco, mas as pernas são mais fortes. Outros vão dizer que são os músculos. Então alguém vai dizer que os guardas da casa,
E os homens fortes são braços e pernas. Outros vão dizer que são ossos e músculos. Mas, de qualquer forma, trata-se do corpo. E cessarem os moedores. Aqui todo mundo entende que trata-se dos dentes, porque falava de moer os grãos, de mastigar, porque já são poucos. Vai perdendo os dentes com a idade. Quando o texto fala, e se escurecerem os que olham pelas janelas, todos aqui entendem que trata-se dos olhos. Quando começar a vir a catarata, quando começar a perder a visão, então é hora de você perceber que já está passando os dias. Versículo 4. O versículo 4, ele sempre vai falar de surdez. Olha só. E a porta da rua se fecharem, por causa do baixo ruído da moedura, e se levantar a voz das aves, e todas as filhas da música se abaterem. Aqui, o texto está dizendo assim, a porta da rua, todos entendem que são os ouvidos, que é a primeira parte onde você recebe o som. Ruído da moedura é o som habitual da casa. Vai chegar um tempo que nem esse barulho de mastigar um amendoim, alguma coisa assim, isso vai acabar. E quando fala de voz das aves, é aquele som agudo da ave. Você já observou um surdo tentando conversar? Ele sempre emite um som agudo, bem agudo, porque é o que ele consegue, às vezes, ouvir. Então, sempre vai emitir aquele som agudo. Mas isso é um sinal de que os ouvidos não estão funcionando mais. Versículo 5. Como também quando temerem o que é alto, e houver espanto no caminho, e florescer a amendoeira, e o gafanhoto for um peso, e perecer o apetite, porque o homem se vai à sua casa eterna. Os planteadores andarão rodeados pela praça. Aqui, quando fala de temer o que é alto, chega um tempo que, por causa da idade, nós evitamos lugares altos. Quando criança, nós subimos em árvores, pulamos de um galho para o outro, mas depois de uma certa idade, você já começa a ficar mais prudente. E aqui, por causa da tontura, né? Começa a ficar tonto e a destreza, então você começa a ficar com medo de ficar em lugar alto. Houver espanto pelo caminho, as pessoas já começam a andar com a bengala, com medo de tropeçar, com medo de cair. Uma simples caminhada pode assustar um idoso. E florescer a amendoeira, isso fala dos cabelos se tornarem brancos, ficarem brancos, como a flor da amendoeira branca. E o gafanhoto for um peso, ou seja, até mesmo aquilo que parece ser leve como um gafanhoto, começa a ser pesado para um idoso. E perecer o apetite, porque o homem se vai à sua casa eterna. No original aqui, vai trazer uma ideia de uma planta que utilizava-se na época, um fruto afrodisíaca para ativar o libido. Então aqui mostra que o apetite sexual também vai acabar. É o que a Bíblia está dizendo e que todo mundo está careca de saber. Versículo 6. E que rompa o cordão de prata, e se quebre o copo de ouro, e despedacem o cântaro junto à fonte, e se quebre a roda junto ao poço. Olha que versículo mais lindo que você poderia ouvir no dia de hoje. Antes que se rompa o cordão de prata. Que cordão de prata é esse? Poderia ser a coluna vertebral. E quebre o copo de ouro. Isso poderia ser o crânio. Então, a coluna sustenta a cabeça, sustenta o corpo. Chamou a coluna de cordão de prata e a cabeça de... E chamou a cabeça de copo de ouro. Aí ele vai dizer assim, e se despedace o cântaro.
junto à fonte e quebre a roda junto ao poço. Ou seja, se o cântaro se despedaçar, ninguém vai conseguir beber água, porque não tem cântaro para, para encher de água. E se quebrar a roda junto ao poço, não sei se vocês lembram daquelas, quando tirava água da cisterna, tinha manivela, se a roda ali para puxar a água tiver quebrada, não tem como tirar água no poço que é fundo. E o versículo 7 vai encerrar dizendo assim: e o pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Ou seja, você vai se decompor como qualquer um animal se decompõe. Só que o seu espírito volta para Deus. É como se Deus tivesse um livro. Tudo que você fez está nele. E agora você terá que dar conta a tudo na eternidade. Tudo que você fez está nas mãos de Deus. O espírito voltou para Deus. Dizemos que a infância é o que prepara o ser humano para a juventude. A juventude prepara o ser humano para a velhice. E a velhice define como será a eternidade do homem. Eu quero dizer para você que o tempo de lembrar de Deus não é na velhice, é agora. O tempo de buscar a Deus é hoje. Muitas pessoas dizem: eu sou novo demais para aceitar Jesus e para ir para a igreja ou alguma coisa do tipo. Mas nunca é novo enquanto Deus precisa de você, se é que podemos dizer que Deus precisa de alguém, enquanto você estiver respirando. Deus não precisa de missionário que não consegue andar. O missionário que quando não consegue mais andar, ele já cumpriu a sua missão. Deus não precisa de que eu comece a pregar quando não tiver mais voz. Deus não quer que eu comece a ler a Bíblia quando já não estiver mais enxergando nada. Então o tempo de buscar Deus é hoje. A hora de buscar Deus é agora, é a partir desse momento. Deus precisa que você comece a tomar uma atitude. E como eu coloquei em dúvida se Deus precisa ou não, vamos mudar então aqui a nossa fala. Não é Deus que precisa, é você que precisa tomar uma atitude diante de Deus ainda há tempo. A todos geralmente aqui, os inscritos do canal, os seguidores, são pessoas aí de 20 a 50 anos. Todos vocês estão dentro desse capítulo 12 aqui. É hora de buscar ao Senhor, de lembrar do Senhor enquanto ainda estamos com os nossos sentidos ativos. Senhor Deus, eu quero pedir ao Senhor que o Senhor venha nos dar força para buscar ao Senhor e que nós não venhamos, Pai, tentar aproveitar os prêmios efêmeros que esse mundo oferece, mas que nós venhamos, meu Pai, utilizar de todos os nossos sentidos, a nossa voz, a nossa visão, o nosso ouvido para a honra e para a glória do nome do Senhor. Ah, meu Deus, como o texto falou do cordão de prata, do copo de ouro, Deus, que a nossa mente, o nosso corpo físico venha servir para adorar o Senhor. E aproveitando, Pai, essa oportunidade, eu quero pedir ao Senhor, dar saúde para esse irmão, para essa irmã que está orando comigo, para poder caminhar. Essa pessoa que já está sofrendo do joelho, sofrendo da coluna, que está com problema de bursite, todo tipo de enfermidade, que o Senhor possa passar as mãos do Senhor do alto da cabeça, às plantas dos pés, e livrar de todo tipo de enfermidade, porque nós cremos na palavra do Senhor. Nós cremos que no nome do Senhor os sinais, os milagres acontecem, seguem aqueles que creem. E nós cremos que o Senhor é um Deus que cura. Então restaura, Pai, saúde física, saúde espiritual, saúde emocional, em nome de Jesus Cristo. Até amanhã com mais um devocional, se o Senhor assim o permitir.